Antes de orar, vamos primeiro tirar um instante para meditar na palavra do Senhor nosso Deus, e depois oraremos juntos. Existe um ditado bem conhecido por muitos: diga-me com quem andas e direi quem tu serás. À primeira vista, parece só mais uma frase inspiradora, daquelas que vemos em canecas ou penduradas em murais escolares. Mas, se pararmos para refletir com atenção, vamos perceber que há uma verdade profunda escondida ali. Isso porque, mesmo sem notar, quem mais convive conosco começa a nos influenciar. Eles moldam nossos pensamentos, nosso jeito de falar e até nossa visão sobre nós mesmos e sobre Deus. Essas pessoas podem fortalecer nossa fé, ou, aos poucos, desgastá-la. Existe uma outra frase que diz algo parecido: amigos devem ser como bons livros, poucos e bem escolhidos, pois nem todo mundo deve estar sentado na primeira fileira da sua vida. Nem todos foram enviados para te acompanhar em cada fase da sua história. Algumas amizades sopram vida sobre você. Elas te desafiam a crescer. Elas te amam com verdade e misericórdia. Mas há também aquelas que não te fortalecem. Elas te esgotam, até que de repente você percebe que está se transformando em alguém que não foi criado para ser. Isso vai além de um conselho de vida. É um padrão que as Escrituras repetem várias vezes. Veja o Salmo 1, nos versículos 1 e 2. Feliz é aquele que não segue o conselho dos maus, não imita o caminho dos pecadores, nem se junta com zombadores, mas tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Note a ordem dos verbos. Primeiro, andar. Depois, parar. Por fim, sentar. Tudo começa devagar. Depois você para, permanece, começa a acompanhar o ritmo deles, absorvendo suas ideias, até que finalmente você se acomoda, se senta, e o que era influência vira a base da sua vida. As companhias que escolhemos ou nos levam mais perto de Deus, ou nos afastam lentamente dele. Por isso, decidir quem está no seu círculo íntimo é essencial. Não se trata de soberba. Não é pensar que você é melhor do que os outros. É cuidar daquilo que há de mais importante: sua conexão com Deus. Quando você luta para continuar firme na verdade, não dá para estar sempre cercado de vozes que repetem o mundo, e não a palavra. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo dá uma orientação clara. Não vivam em jugo desigual com os incrédulos, pois que união há entre justiça e injustiça? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Esse trecho é citado com frequência sobre casamentos, e com razão, mas ele serve para todos os vínculos próximos, porque estar atrelado a alguém é caminhar lado a lado no mesmo rumo, compartilhando a mesma carga. E se essa pessoa não anda com Deus, você pode ser desviado do caminho, ou acabar cansado de lutar contra essa influência. O próprio Jesus se aproximou de cobradores de impostos, pecadores e os rejeitados. Ele os amava de verdade, mas jamais permitiu que os hábitos deles moldassem os seus. Jesus veio para influenciar, não para ser influenciado. E é justamente aí que está o ponto. Você pode amar, sim, mas sem permitir que guiem a sua vida. Dá para agir com gentileza sem entregar o coração. Dá para ser luz sem permitir que a escuridão do outro apague o que há de mais precioso. A verdade é que ninguém é totalmente imune à influência. Mesmo quem é firme na fé pode, aos poucos, começar a se afastar, se estiver constantemente cercado pelas vozes erradas. Em 1 Coríntios 15:33 está escrito: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E isso raramente acontece de forma abrupta. Na maioria das vezes, é sutil. Aos poucos, a paixão por Deus esfria, as convicções se enfraquecem, e quando a pessoa percebe, já está distante do Senhor, mesmo sem nunca ter planejado sair. É por isso que a comunhão é tão necessária. Mas não qualquer comunhão, e sim aquela com propósito, com pessoas que te empurram para mais perto de Jesus, e não que te desviam do caminho. Amizades que falam a verdade com amor.
e não apenas o que você quer ouvir. Pessoas que oram por você e não apenas comemoram suas conquistas. Que te lembrem das Escrituras quando suas emoções quiserem dominar. Que te desafiem a perdoar, a amadurecer, a crescer espiritualmente. Porque sejamos honestos, a vida é difícil e ninguém nasceu para caminhar sozinho. Provérbios 13:20 diz: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá. Isso não significa que você deva buscar pessoas perfeitas, porque elas não existem, mas sim gente que te aproxima de Deus, que fortalece sua fé quando tudo dentro de você quer desistir, que vibra com suas vitórias espirituais e que te corrige com amor quando percebe que você está se perdendo. Gente que te ajuda a carregar a cruz, não que aumenta o peso nos seus ombros. Por isso, reflita com sinceridade: com quem você tem caminhado? Quem tem acesso direto ao seu coração? A quem você recorre quando precisa de direção? São pessoas que honram a Deus ou que o ignoram? Muitas vezes, quem mais nos afasta dele não parece uma ameaça. São pessoas agradáveis, simpáticas, até parecem espirituais. Mas se depois de estar com elas você sempre se sente esgotado, confuso, distante de Deus ou fazendo concessões que antes não fazia, preste atenção. O inimigo nem sempre aparece de forma escancarada. Às vezes ele vem disfarçado de distração, pessoas que plantam pequenas dúvidas, que alimentam conflitos desnecessários, que te empurram a buscar o sucesso mesmo que isso custe sua paz interior. Mas quando você anda com quem ama a Deus, tudo muda. Você sente leveza, sente clareza, sente fortalecimento. A fé delas te cobre. O encorajamento delas te sustenta. O amor delas revela o próprio Cristo. Por isso, não aceite amizades superficiais que te oferecem aceitação, mas te mantém travado espiritualmente. Busque quem luta pela sua alma, que te lembre das promessas de Deus quando você esquecer, porque no final das contas, são as vozes mais próximas de você que moldam a direção da sua vida. Então, escolha bem, ame com profundidade e caminhe ao lado daqueles que caminham com Deus. Agora vamos tirar um momento para orar juntos. Pai Celestial, obrigado pelo dom maravilhoso de amizade, uma das formas mais preciosas com que o Senhor demonstra seu amor aqui na terra. Sou grato pelos amigos de fé que o Senhor já colocou em minha vida, aqueles que te amam de verdade e me ajudam a me aproximar mais de ti. Obrigado pelas orações, pelas palavras de ânimo e por estarem presentes nas fases em que mais precisei de apoio. Sou grato por me lembrarem quem eu sou em ti, mesmo quando eu esqueço disso. A fé deles fortalece a minha. A alegria deles me levanta, e o amor que mostram reflete o teu. Peço, Senhor, que continues colocando as pessoas certas ao meu lado, aquelas que me edifiquem, tragam vida e me direcionem de volta a ti. Amigos que me desafiem a crescer espiritualmente, que não aceitem uma fé superficial, que falem verdades mesmo quando for difícil. Cerca-me, Deus, de amizades sinceras, que me amem o bastante para corrigir, que orem comigo nos dias de cansaço e celebrem quando virem tua mão agindo. Que sejam humildes, tragam paz consigo e deixem transparecer a luz de Cristo em tudo. Que nossas amizades não sejam só fáceis, mas com propósito eterno, firmadas em justiça e voltadas para o teu reino. Também agradeço pelos amigos fiéis que estiveram comigo nas lutas, os que ficaram mesmo quando tudo parecia bagunçado, que me escutaram sem julgar, que me encorajaram quando eu pensei em desistir. Amigos que não precisaram de frases prontas, mas mostraram apoio apenas estando lá. Obrigado por essa lealdade. Obrigado por levarem meus fardos como se fossem seus. Obrigado por me amarem como o Senhor ama. Ensina-me a enxergá-las como os tesouros que são. Ajuda-me a agradecer, não só com palavras, mas com atitudes, que eu seja bênção na vida delas, assim como tem sido bênção na minha. Ensina-me a ser presente, generoso e altruísta, a amar não apenas nos momentos fáceis,
mas de maneira sacrificial, como Cristo nos amou. E molda-me, Deus, para que eu também seja esse tipo de amigo. Alguém confiável nos tempos difíceis, alguém que leve paz a corações em guerra, que fale com sabedoria sem soberba, que saiba ouvir sem precisar consertar e que esteja por perto quando mais fizer diferença. Que minhas palavras sejam cheias de verdade e bondade e que meus gestos demonstrem teu amor. Ensina-me a amar sem cobrar, servir sem esperar nada e dar graça mesmo quando for difícil. Senhor, também oro por aqueles que ainda não te conhecem. Podem ser bondosos e divertidos, mas não andam contigo. Eu me importo com eles, Pai. Não quero me afastar, mas também não quero que me afastem de ti. Então me dá sabedoria. Ensina-me a amá-los sem abrir mão das convicções que colocaste em meu coração. Lembra-me que amar alguém não significa permitir que essa pessoa me leve para longe de ti. Mantém meu coração sensível e cheio de compaixão, mas fortalece meus limites com sabedoria. Me ajuda a perceber quando minha alma está sendo drenada. Ensina a derramar nos outros aquilo que transborda da minha comunhão contigo, e não o que resta de um coração esgotado. Lembra-me que não posso ser tudo para todos, nem foi isso que tu me pediste. Jesus, tu és o amigo que nunca parte, que entende até o silêncio, que se entregou por mim, não quando eu era bom, mas quando eu estava perdido. Não há outro amigo como tu. Senhor, eu sei que amizades mudam com o tempo. Algumas vêm por um tempo, outras ficam para sempre. Mas te peço conexões duradouras com raízes na justiça, relacionamentos que crescem com o tempo, que resistem às tempestades e que apontem nossos corações de volta a ti. Dá-me discernimento, Pai. Ajuda-me a enxergar quais vínculos fortalecem minha fé e quais sutilmente me afastam de ti. Confio em ti, Senhor, para cuidar de cada amizade. Confio que sabes o que precisa ser podado e o que deve florescer. Espírito Santo, me guia. Protege meu coração de feridas desnecessárias. Livra-me de laços que me prendem ao que não vem de ti. Dá-me visão para enxergar as pessoas como tu enxergas. E coragem para tomar decisões que cuidem da minha alma. E onde quer que eu vá, se eu mudar de cidade, de trabalho ou de fase, abençoa-me com uma comunidade centrada em Cristo. Traz para perto pessoas que me ajudem a ser mais parecido com Jesus. Que nossas conversas sejam cheias de graça. Que nossos encontros tenham amor como marca. E que nossa união tenha propósito eterno e esperança firme. Que minhas amizades te reflitam, Senhor. Que te honrem e nos aproximem de ti. Peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva amém como sinal de fé. Oro para que cada palavra aqui dita se cumpra em sua vida, em nome de Jesus. E se você precisa de oração, escreva nos comentários. Será um privilégio interceder por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhem sempre.